Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola da Fé. E hoje vamos estudar uma pessoa muito importante, um padre da igreja do segundo século, santo doutor da igreja, Santo Irineu de Leão, que escreveu essa obra aqui fantástica, que na verdade é contra a primeira heresia que surgiu na história da igreja, o gnosticismo, que deu muito trabalho para a igreja. Inclusive, os próprios apóstolos tiveram que já combater o gnosticismo. São Pedro, São Paulo, São João, nas suas cartas. Então, é isso que nós vamos conversar um pouco nessa nossa aula de hoje, ok? Pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, nós temos que sempre pedir o Espírito Santo, né? Santo Agostinho dizia assim: quem não tem o dom do Espírito Santo não consegue viver a lei de Deus, ou seja, não consegue fazer a vontade de Deus. Então é muito importante a gente sempre pedir a Deus o Divino Espírito Santo. E primeiro você pedir a Deus que purifique o seu coração dos pecados. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não enche um coração que esteja sujo, né? Eu me lembro muito bem que o Monsenhor Jonas dizia assim: o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso. Pode ser até um vaso de plástico, de madeira, de ferro, de cristal, né? De bronze, né? O Espírito Santo só não enche um vaso, o vaso que estiver sujo. Então, antes de pedir o Espírito Santo, para tudo que você for fazer, principalmente nas coisas da igreja, peça a Deus que purifique o seu coração, ok? Muito bem, antes de nós conversarmos um pouco sobre o grande Santo Irineu de Leão, que foi mártir no ano 202, eu quero mostrar esse livro aqui da editora Canção Nova, né? Missão, Nosso Caminho de Salvação. É da Ângela Ábido. A Ângela Ábido, ela trabalha muito, né? Está aqui até o logotipo aqui, Mães que Oram pelos Seus Filhos. É um movimento muito bonito. Aqui está a foto da Ângela, né? Tem, inclusive, eventos que acontecem na Canção Nova. Eu mesmo já participei de vários eventos, né? Da Mães que Oram pelos Seus Filhos. E aqui ela escreveu esse livro, Missão, Nosso Caminho de Salvação. A missão de todos nós. Missão dos leigos, ela está falando aqui de missão dos leigos, né? Não é só a missão dos sacerdotes. Muito bem, vamos conversar um pouco hoje sobre o grande Santo Irineu de Leão. Eu já mostrei a vocês esse livro aqui, que é da coleção patrística, da editora Paulus, e esse livro aqui é o livro que se chama Adversus Hereges, ou seja, contra os hereges. Os hereges que, lá no século I, né, trouxeram para dentro da igreja o gnosticismo, a gnose, que era assim uma espécie de um racionalismo, né, em que o Salvador não era Jesus Cristo. A salvação era, né, uma ciência oculta que alguns privilegiados, né, recebiam. E a gnose trouxe muito problema para a igreja, né? Eu vou colocar rapidamente para vocês entenderem a importância de Santo Irineu. Santo Irineu nasceu por volta do ano 140 e morreu em 202, mais ou menos.
Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que morreu mártir no ano 155, na perseguição romana, sendo que São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Olha que coisa bonita. São João Evangelista, ali na região da Turquia de hoje, tinha seus discípulos. Um deles era Santo Policarpo de Esmirna, que é uma cidade ali da Turquia. Foi mártir. E Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. Então veja que Santo Irineu, ele disse que ele escutava São João, ou melhor, escutava São Policarpo contar as coisas que São João contava. Então o que você vê aí? Você vê a sucessão apostólica, você vê a tradição da igreja. De São João, para São Policarpo, para São Irineu e para os outros seus sucessores, depois como bispos. Ok? Então, ele combateu pesadamente o gnosticismo. O gnosticismo vem do quê? Vem de uma heresia que dizia assim: existem dois deuses. Um Deus bom, que é só autor das coisas espirituais, e um Deus mau, que é o autor das coisas materiais. Então, aquilo que é material não presta. Inclusive, o corpo humano não presta, porque é coisa material. Uma coisa terrível. Sendo que a igreja sempre valorizou o corpo humano, claro, somos templo do Espírito Santo. Bom, consequência disso é que aí está o ponto nevrálgico da questão. Se o corpo é algo material do Deus do mal, como é que o verbo, então, pôde se encarnar no corpo? Para eles era uma contradição. Para nós, não. Então ele dizia, então o verbo não se encarnou de fato. Foi uma encarnação aparente. Daí vem a expressão docetismo, que doceta em grego quer dizer aparência. Então não acreditavam que Jesus fosse o nosso Salvador, porque a encarnação dele não foi real. Veja que heresia terrível, que matava na raiz o cristianismo. E essa escola gnóstica cresceu muito, com muitos homens importantes que dominaram muita gente, fizeram escolas. E Santo Irineu foi o homem que enfrentou essa gnose. Né? Para vocês terem ideia do que ele dizia, a dificuldade de enfrentar a gnose, ele disse que era assim como pegar uma fera no meio de uma floresta. Aí que a fera se escondia atrás de uma floresta, eles cortavam aquela árvore, ela escondia atrás da outra árvore. Cortava aquela árvore, escondia atrás de outra. Ou seja, era a mutação do gnosticismo, que ele tinha várias facetas. Aí Santo Irineu termina dizendo assim, o trabalho foi como que eu tivesse que cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera. Gente, por isso que ele escreveu um livro dessa grossura aqui, ó, para conseguir debelar a primeira heresia que São Pedro combateu, São Paulo combateu, São João combateu. Você já leu lá na primeira carta de São João, né? São João dizia, quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus se encarnou. Você já leu isso na primeira carta de São João, né? Ou seja, era o gnosticismo. Então aí você sente a importância desse homem, Santo Irineu. É ele que nós queremos conversar um pouco hoje. Okay? Nós não podemos deixar de destacar a figura dele. Né? Ele morreu em Lyon, na França, mas na verdade ele não nasceu na França, ele nasceu lá no Oriente, né? Lá na região da Turquia, de Esmirna. Depois ele veio para a França por outros motivos, né? Que era assim chamada de Gália, né? A França. E, como eu já falei, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que morreu mártir no ano 155, na perseguição romana. Aliás, uma coisa belíssima é você ler a ata do martírio de São Policarpo, uma coisa maravilhosa. E ele conta, né, como eu disse, que aos 15 anos ele sentava-se para ouvir com seus companheiros aquilo que o bispo São Policarpo contava que tinha ouvido de São João Evangelista. O que ensinava Jesus. Olha que coisa. Santo Irineu, escutando São Policarpo, contando aquilo que São João contava, do que escutou com Jesus. Aí vem a tradição da igreja. Muita coisa que não ficou escrito na Bíblia, mas que chegou até nós. Bom, portanto, São Policarpo ele foi portador direto da tradição apostólica. Você sabe que a igreja se apoia em 3 colunas: o magistério, a tradição apostólica e a Bíblia.
o protestantismo derrubou duas pernas, ficou só com a Bíblia. Tirou o magistério e tirou a tradição. Bom, Santo Irineu ele tinha uma ampla cultura grega, né, dos filósofos, tudo. Estudou em Roma, onde então ele discutia as correntes filosóficas com São Justino, o grande São Justino, que foi mártir no ano 165. Depois ele foi para a Gália como bispo. Então, ele era do Oriente, foi estudar em Roma, né? Aprendeu muito ali da filosofia e discutia com São Justino, que era um grande padre da igreja também. E depois ele foi nomeado bispo na França, na Gália. Né? Ele era um homem muito bom e pacificador. Né? Houve uma questão muito séria na história da igreja que ele interveio para resolver. Quando houve uma questão difícil da fixação da data da celebração da Páscoa, na época do Papa Vítor, o Papa Vítor foi o Papa de 189 a 199, no tempo de Santo Irineu. Né? Essa questão foi seríssima. O que aconteceu? O Papa Vítor tinha fixado a igreja para celebrar a Páscoa, né, no domingo após o dia 14 de Nissan, que era o dia que os judeus celebravam a Páscoa. O que é o dia 14 de Nissan? O dia 14 de Nissan é a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. 14 de Nissan, que os judeus celebravam a Páscoa. Só que o 14 de Nissan, ele não cai sempre no domingo, porque o calendário dos judeus é lunar, o nosso é solar. Então o que o Papa Vítor disse? A igreja vai celebrar a Páscoa no domingo seguinte, ainda hoje. Como é que a data da Páscoa, que é a primeira data que é fixada no calendário, para depois você ter todas as outras datas móveis, não é? Como é que é fixado? Você tem o dia 21 de março, depois de 21 de março você tem a primeira lua cheia, no domingo seguinte é para nós a Páscoa. Isso o Papa Vítor fixou lá por volta do ano 190. Mas o que aconteceu? Os bispos do Oriente, que estavam acostumados a celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, que nem sempre era domingo, se rebelaram contra o Papa. E o Papa excomungou uns 200 bispos do Oriente. E Santo Irineu estava no meio. Só que aí ele já estava morando na França. Aí Santo Irineu interveio junto ao Papa, pediu ao Papa clemência, pediu ao Papa... Não é? Então, foi importantíssima a participação dele. Né? E ele conseguiu, o Papa, levantar a excomunhão dos bispos todos lá do Oriente, senão a igreja inteira do Oriente ia ficar excomungada. Né? E o Papa aceitou. Né? Também o São Policarpo, que tinha sido mestre de Santo Irineu, ele também, em nome dos bispos asiáticos, né? Ele tentou um acordo com o Papa, mas ele não conseguiu. Aí, né, o Santo Irineu de Leão foi quem conseguiu essa condescendência do Papa. Até que depois, o que aconteceu? Depois os bispos do Oriente aceitaram o que o Papa queria mais tarde. Por isso que o Papa Francisco, quando declarou Santo Irineu doutor da Igreja, aliás, foi o último santo que foi declarado doutor da Igreja, pelo Papa Francisco. O Papa Francisco disse, ele é o santo da unidade da Igreja. Porque ele evitou um rompimento terrível que podia ter acontecido no século II, da Igreja do Oriente separada do Ocidente. O que infelizmente aconteceu depois, só lá no ano 1054, com os ortodoxos. Mas poderia ter acontecido já no século II. Então, Santo Irineu teve esse papel importantíssimo. Então, ele escreveu ao Papa, pediu que fosse mais moderado, né, e com bom resultado, de modo que no século III, as igrejas da Ásia passaram a celebrar a Páscoa no domingo após o 14 de Nissan. Pronto, acabou o problema. Vejam a importância que esse homem teve logo no começo da história da igreja. Bom, Santo Irineu, ele surgiu por volta do ano 70 e 100, no auge da perseguição romana. Lembra que a perseguição romana foi até o ano 313.
Ele é do tempo da perseguição romana e das grandes heresias, né, que começaram a surgir. Ele escreveu como que um catecismo intitulado, ele colocou o nome de Demonstração da Pregação Apostólica. Demonstração da Pregação Apostólica. Por quê? Porque ele tinha ouvido São Policarpo, que tinha ouvido São João. Olha a proximidade aí. Em seguida, ele enfrentou corajosamente a heresia gnóstica, que eu já falei, combatendo, né, com a verdade, né, e para isso ele escreveu, né, o que ele chamou de exposição e refutação da falsa gnose, ou chamado Adversos Hereges, escrito em grego, que é o quê? Contra os hereges. Esse livro, meus amigos, essa obra foi importantíssima e é por causa dessa obra aqui, sem dúvida, que ele ganhou o título de doutor da igreja. Ok? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Muito bem, meus amigos e amigas, nós estamos conversando um pouco sobre um gigante da igreja. Podemos chamar de gigante. Santo Irineu de Leão, doutor da igreja. É o último doutor da igreja que um papa instituiu, deu título, né? Foi o Papa Francisco. Exatamente porque, como eu acabei de explicar aqui, antes do nosso intervalo, né? Ele foi o homem que conseguiu a unidade da igreja no século II. Né? Repetindo, por quê? Porque os bispos do Oriente não queriam celebrar a Páscoa no dia que o Papa Vítor tinha fixado. E o Papa Vítor tinha excomungado todos os bispos da Ásia, do Oriente ali. Ou seja, a igreja ficou com a metade dela excomungada. Né? O grande mestre de Santo Irineu, São Policarpo, já tinha escrito para o Papa, mas não convenceu o Papa de ser mais moderado. Santo Irineu conseguiu, aí ele já estava em Roma, ele conseguiu convencer o Papa de o Papa ser mais moderado, aceitar, dar um tempo para a poeira baixar, como se diz. Aí o Papa aceitou, suspendeu a excomunhão dos bispos do Oriente, até que depois, no século III, os bispos do Oriente aceitaram aquilo que o Papa queria, ou seja, celebrar a Páscoa não no dia 14 de Nissan dos judeus, mas no domingo seguinte, como acontece até hoje. O Papa Francisco, ele está querendo unificar a data da Páscoa. Por quê? Porque os ortodoxos, eles celebram diferente de nós. E os ortodoxos, eles têm a sucessão apostólica, têm os sacramentos como válido. Então, nós temos que rezar muito, pedir que os ortodoxos aceitem também hoje celebrar a Páscoa no mesmo dia. No ano 2000, coincidiu o 14 de Nissan cair no domingo, no ano 2000. Então, o Papa João Paulo II tentou unificar, mas os ortodoxos não aceitaram. Mas o Papa Francisco continua nessa tentativa. É difícil, mas tem que rezar, porque aí toda a cristandade vai celebrar a Páscoa no mesmo dia. Isso é muito importante. Bom, voltando para Santo Irineu, no seu combate ao gnosticismo, essa heresia terrível que considerava que a encarnação do Verbo não foi verdadeira e que, portanto, negava toda a história da salvação. Então, o Santo Irineu, o seu método, era o seguinte, ele coloca aí, entre aspas, expor os sistemas é vencê-los. Assim como arrancar uma fera das selvas e trazê-la para a luz do dia é torná-la inofensiva. Quer dizer, no combate à heresia, tu tem que trazer a fera para fora. Por isso que ele fala que era como um trabalho que ele tivesse que destruir toda uma floresta para a fera ficar céu aberto, ela fica indefesa e você consegue prender. Bom, Santo Irineu mostrou que a razão é importante para a fé, né? Mas a razão se extravia sem a fé. Olha que interessante. Já no século II, valorizava a razão, entende? Ele era um homem muito culto, ele tinha estudado toda a filosofia grega, porque ele era oriental, depois ele veio para Roma, estudou a filosofia ocidental, a filosofia de Sêneca, de Virgílio, dos outros filósofos romanos, né? Cícero.
E esses santos souberam tirar da filosofia o que tinha de bom. Né? Isso eu já mostrei aqui, Santo Ambrósio fazia isso, que também era de Milão. E lá no Oriente, né, também os santos faziam isso com a filosofia grega, tinha a filosofia romana e grega. Santo Tomás de Aquino se debruçou sobre Aristóteles, né? Santo Agostinho se debruçou sobre Platão também, e tiravam o que era bom. E veja como é que tinha coisa boa. Por exemplo, vou dar só uma frase para vocês entenderem. Um filósofo romano chamado Sêneca, ele dizia assim: de que vale você ensinar para os jovens o que é a linha reta, se você não ensinar o que é a retidão? Retidão de comportamento. Veja, um filósofo pagão, mas que tinha uma busca da verdade. Por que a igreja faz os padres estudar 3 anos de filosofia? Porque a filosofia ajuda você a encontrar a verdade, que está na revelação. Então a filosofia clareia. E Santo Irineu, ele já via isso. Ele dizia, não é, que a fé é importante. Né? Ele diz, a fé ajuda, a razão ajuda a fé, mas, né, a razão se extravia sem a fé. Ou seja, você não pode ficar só no racionalismo. Aquilo que o Papa João Paulo II disse na encíclica dele, né? A fé e a razão. A fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Um pássaro não voa com uma asa só. Então o Papa João Paulo II dizia, você não pode ficar só com a fé, senão você pode cair, às vezes, num fideísmo, num racionalismo. Mas também você não pode ficar só com a razão, senão você pode cair no racionalismo. Aí você vira ateu. Você tem que ter as 2 coisas. É como um barco que você rema com 2 remos, né? Se você remar um barco com remo só, o que acontece com o barco? O barco fica rodando, não vai para frente. Veja que interessante. Eu destaco isso para a gente perceber como é que é importante a razão, o estudo junto com a fé. Por isso que o grande santo doutor da igreja, né, Santo Afonso de Ligório, dizia, estude muito, mas reze mais ainda. Para você ter aí o equilíbrio. Né? Então, Santo Irineu, nesse combate terrível que foi contra o gnosticismo, né, ele dizia que e o poder que evita esse erro é a tradição da igreja, que vem lá dos apóstolos. Então, os erros que a heresia contém são debelados com aquilo que vem da tradição dos apóstolos. Ele dizia assim, como guia da inteligência e da razão. Para o santo Irineu, a tradição é esse princípio de vida que o Espírito Santo sempre renova. É o espírito de vida que o Espírito Santo renova. É a guarda da regra da fé, porque vem de Cristo pelos apóstolos. Então, ele se centrava muito, o trabalho dele, naquilo que veio dos apóstolos. Então, combatendo os hereges gnósticos, que desprezavam a encarnação do Verbo, ele afirmava o seguinte, aspas, se a carne não está salva, então o Senhor não nos resgatou. Se a carne não está salva, quer dizer assim, se o Cristo não assumiu a carne humana e o Verbo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, se a carne não está salva, ou seja, nós humanos, se Cristo não se fez homem, então o Senhor não nos resgatou. Aí é por isso que ele aí enfrentava os hereges com todas as forças, porque vocês estão matando a nossa salvação. São Jerônimo, mais tarde, no ano 410, ele disse que Santo Irineu morreu mártir, lá na França, na perseguição romana, lá por volta do ano 200, né? Por aí. Quando a comunidade de Lyon foi extremamente perseguida pelo Império Romano. Ali morreu muita gente, inclusive uma grande santa chamada Santa Blandina, mártir francesa famosa, né? Bom, Santo Irineu, ele dizia o seguinte, onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. Olha, gente. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí está a igreja e o tesouro de todas as graças, porque o Espírito Santo é a verdade. Olha, importante,
né? O Espírito Santo não é a alma da igreja. Então ele dizia, onde está a igreja, está o Espírito Santo. Santo Agostinho também dizia assim, se você quer ser cheio do Espírito Santo, então ame muito a igreja, sirve muito a igreja, porque o Espírito Santo ele é a alma da igreja. Veja como é que esse santo ele se completa, né? Santo Irineu, ele deixou esse registro nessa obra que eu acabei de mostrar a vocês, Contra os Hereges. É uma obra que eu recomendo quem quer aprofundar na história da igreja, nos primeiros séculos. Fala-se muito da igreja primitiva, né? Isso aqui é a igreja primitiva. Vale a pena você ler. Muito bem. Santo Irineu ele deixou alguns registros muito importantes. Por exemplo, ele fala do Evangelho de São Mateus. Por isso que a gente conhece de onde é que vem os evangelhos, quando foram escritos. Santo Irineu diz assim, Mateus publicou entre os hebreus, ou seja, os judeus que se tornaram cristãos, na língua deles, ou seja, no aramaico, o escrito dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Veja, quem que dá notícia para nós dos evangelhos? Irineu, lá no século II, né? Porque ele tinha ouvido São João, né? E aí ele fala o seguinte, falando de também São Lucas, por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, registrava num livro o evangelho pregado por ele, o evangelho pregado por Paulo. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no seu peito, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Isso está aqui, ó, no livro 3, capítulo 1, item 1, na página 247. Se você pegar aqui a página 247 aqui do livro de Santo Irineu, você vai encontrar aqui essa citação. Tá? Eu gosto de mostrar, porque é preciso que as pessoas saibam de onde é que a gente tira essas coisas. Para não pensar que a gente está tirando da cabeça da gente. Né? Então, aqui no livro 3, que tem como título Doutrina Cristã, né? Tem uma introdução, aqui na página 247, ele coloca exatamente isso. Olha, vou ler aqui. Assim, Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. Aí fundaram a igreja, depois da morte deles, etc, etc. Então, Irineu coloca aqui. Veja que obra importantíssima para a gente conhecer essas coisas, entende? Bom, Santo Irineu de Lyon é na França, né? Por volta do ano 180, ele atribui a fundação da comunidade de Roma aos apóstolos Pedro e Paulo e apresenta um catálogo dos bispos de Roma, desde Pedro até o Papa da sua época, que era o Papa Eleutério. Então, aqui na página 250 desse livro, né, que ele narra essas coisas todas, a página 250, Santo Irineu, ele dá a lista dos 12 primeiros papas. Por isso que a gente conhece todos os papas da igreja desde São Pedro. Aqui na página 250, ele está dizendo uma coisa muito importante que eu vou até ler de novo aqui. Ele diz assim, olha, ele dá a relação dos papas, né? E ele diz aqui que ele atribui a fundação da comunidade de Roma aos apóstolos Pedro e Paulo. Muitos protestantes dizem assim, não, Pedro nunca esteve em Roma. Como é que Pedro nunca esteve em Roma se você tem um documento do segundo século atestando que Pedro e Paulo estiveram em Roma, fundaram a igreja? Então, nós católicos, gente, precisamos ter o conhecimento dessas fontes históricas para você quebrar essas mentiras que são ditas. Meu Deus do céu, São Pedro está enterrado embaixo da Basílica na Basílica de São Pedro. O Papa Pio XII autorizou escavações debaixo da Basílica de São Pedro e eles encontraram um cemitério. E no meio do cemitério encontraram um túmulo onde estava escrito, aqui está Pedro.
E os ossos que estão ali eram de um homem de mais ou menos 66 anos de idade. Hoje você vai à Basílica de São Pedro, quando você desce, né, lá você vê ali o túmulo de São Pedro. E aí vem alguns protestantes dizer que Pedro não esteve em Roma. Está aqui a prova. Santo Irineu de Leão, livro 3, página 250, ele aqui, né? Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino. Lino foi o primeiro sucessor de São Pedro. Aí ele vai dando a relação dos 12 primeiros papas, e aqui ele fala bem claro, né, da presença, como eu já citei aqui, da presença de Pedro em Roma. Então, ele vai dando a relação de todos os papas do tempo dele. Bom, Santo Irineu, que já falei, discípulo de São Policarpo de Esmirna, né, que foi discípulo de São João em Éfeso, ele mostra no segundo século como é que a igreja, no primeiro século, se difundiu pelos apóstolos. Ele fala, vemos aí a força da tradição da igreja e da verdade que ela ensina em toda parte, como dizia São Paulo. São Paulo dizia, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Santo Irineu, que combateu os hereges gnósticos, né, na sua obra contra os hereges, ele disse o seguinte: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um único Deus. Gente, esse homem ensina tantas coisas importantíssimas nesta obra dele, que se colocaram assim como um fundamento importante para a evangelização. Vamos para o nosso segundo intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa. Bem, meus amigos, estamos de volta com o nossa Escola da Fé, conversando hoje um pouco sobre Santo Irineu de Leão, que foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João. Não esqueça isso. Não é? E a Santo Irineu, como eu disse a vocês, que dá a relação dos 12 primeiros papas da igreja. Coisa maravilhosa, gente, a igreja saber, conhecer todos os 260 papas que ela teve durante 2000 anos. Não tem outra instituição na face da terra que tenha essa história. E eu quero ler para vocês aqui desse livro dele, ó, o que ele diz aqui. Na página 250, no item 3.3, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja em Roma, transmitiram o governo episcopal a Lino. Lino foi o primeiro papa depois de São Pedro. Aquele Lino que Paulo lembra na epístola a Timóteo. Lá na carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo fala desse Lino. Né? Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Se você quiser, você confere lá. Esse Lino, que São Paulo fala, se tornou o segundo papa da igreja. Né? Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. São Clemente de Roma, que foi o quarto papa, que escreveu aquela carta famosa aos Coríntios, que tinha visto os próprios apóstolos e estiveram em relação com eles. Olha que interessante. Santo Irineu dizia aqui que São Clemente de Roma, e tinha visto os apóstolos. Foi o quarto papa da igreja. Ele que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação dos apóstolos e diante dos olhos a tradição deles. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente, São Clemente de Roma, né, surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz. Essa carta é bem conhecida, né? E aí ele vai listando outras coisas, né? Ele conta outras coisas aqui, depois ele vai dizendo o seguinte: a este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio.
Em seguida, Higino, depois Pio, depois dele, Aniceto. Aniceto sucedeu Sóter. E presentemente, ou seja, no tempo que Santo Irineu escreveu isso, Eleutério, que foi o segundo Papa da Igreja no tempo de Santo Irineu. Então vocês estão vendo que a gente tem documentos históricos que contam quem foram os papas. Isso não é lenda, isso não é mitologia, isso é história documentada. Vocês estão entendendo, gente? Nós que somos cristãos, temos que dignificar essa nossa tradição. O cristão que não dignifica a sua tradição de cristão, a sua história da igreja, ele fica um cristão assim meio flutuante. Aqui você tem as raízes da nossa fé. Você entendeu? Por isso que nesses programas aqui, eu estou insistindo um pouco com esses santos doutores, né? Numa próxima aula, eu quero conversar aqui sobre um outro gigante, por exemplo, né? Santo Hilário de Poitiers, lá do século III, na França, que combateu heresias, para a gente sentir, gente, o que a igreja viveu nos seus primórdios. Né? Então, Irineu, ele coloca isso. Bom, eu quero colocar aqui outras citações que ele faz nesse livro, não vou ler aqui, eu vou apenas citar, que mostra a importância que ele teve na vida nascente da igreja. Ele dizia, por exemplo, tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, a igreja, olha que bonito, mesmo espalhada por todo o mundo, né? Que a igreja já estava, no século II já estava espalhada, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê no mesmo modo, como se possuísse uma alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. O que ele não está dizendo? A igreja se espalhou pelo mundo, mas a igreja tem uma única fé, né? uma única verdade, como se a igreja falasse com uma única boca para toda a comunidade espalhada no mundo inteiro. Ele continua assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição que vem do Japão é um só e idêntico. As igrejas fundadas na Germânia, ou seja, na Alemanha, não creem e não ensinam de modo diferente nem as da Ibéria, que é da Espanha, e nem as dos celtas, que é na Inglaterra, nem as dos Orientes, nem as do Egito, ou seja, todo mundo ensina a mesma coisa, é a unidade de doutrina da igreja. Nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo, Roma, mas como o sol, criatura de Deus, é em todo o mundo um só e o mesmo, assim a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. E nem aquele que tem maior capacidade, olha que bonito, nem aquele que tem maior capacidade de falar, dentre os que presidem as igrejas, dirá algo diferente, porque ninguém está acima do mestre. Nem quem tem dificuldade de expressar-se inferioriza a tradição. Sendo a fé uma só e a mesma, nem aquele que pode dizer muito sobre ela a amplia, nem aquele que pode falar menos a diminui. Que bonito, né? Quer dizer, nem aquele que é um pregador muito culto, ele não vai falar mais, e nem aquele que sabe menos, ele vai diminuir aquilo que é a verdade. Quer dizer, esse homem escreve com uma sabedoria que dá gosto você ler. Dá gosto. Você começa a ler esse livro dele aqui, você não quer parar. Então, ele nos dá muitos testemunhos, por exemplo, da importância da tradição da igreja que ele recebeu, né, deles lá na obra, que ele coloca nesta obra. Né? Ele fala assim, por exemplo, assim todos os que desejam, olha que colocação bonita, assim, todos que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. E nós podemos enumerar, né, como eu já citei aqui,
os que são apóstolos, o que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas. Não só em Roma, mas ele fala dos apóstolos nas outras igrejas, bem como as sucessões até os nossos dias. Ou seja, para ele mostrar a unidade da igreja, ele diz, eu posso citar quais são os bispos desde os apóstolos em Roma, em Leão, no Egito, na Grécia, lá na Inglaterra, na Germânia. Eu posso citar o nome de todos os bispos de todos os lugares. Veja, que coisa bonita, né? Então ele fala assim, sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar longe a verdade. Tão fácil de se encontrar na igreja. Pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo aquele que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Isso está aqui nesse livro, na página 252. Né? Esse é o grande Santo Irineu de Leão. Ele ainda diz assim, na página 253, ele diz assim, pois bem, olha que interessante, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, não se haveria de ir atrás das igrejas antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? Então, qual era o modo de discernimento? Era você ir nas igrejas onde estiveram os apóstolos. Onde é que os apóstolos estiveram? Os apóstolos estiveram em Roma, estiveram em Alexandria, os apóstolos estiveram em Antioquia, na Síria, estiveram em Jerusalém. Vamos lá nas igrejas que os apóstolos fundaram e ali nós vamos encontrar a verdade. Repita a citação dele, olha, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, porque acontece, né, na doutrina, um começa a discutir com outro, já até heresias, né? Não se haveria de renovar as igrejas antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? E olha o que ele diz, e se os apóstolos não tivessem deixado qualquer escritura, ou seja, se os apóstolos não tivessem escrito os evangelhos, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos aos quais confiaram as igrejas? Olha que, não sei se vocês entenderam. Se os apóstolos não tivessem escrito os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelistas, né? Como é que a gente ia fazer? Não tem problema. Nós íamos buscar lá na tradição que eles legaram aos seus sucessores, né? Aos quais confiaram as igrejas. Vejam a força da tradição da igreja. Ele fala, mesmo que não tivesse as escrituras, a gente ia encontrar a verdade. Ele fala, a pregação da igreja apresenta por todos os lados uma firme solidez, por todos os lados, perseverando idêntica e beneficiando-se, como podemos mostrar, com o testemunho dos profetas, apóstolos e seus discípulos. Testemunho este que engloba o começo, o meio e o fim, isto é, a totalidade do plano da salvação de Deus e da sua operação infalivelmente ordenada à salvação do homem. Veja, gente, com que clareza, com que profundidade esse homem do século II, mas que era um homem extremamente culto. Agora, o que eu quero destacar em Santo Irineu, ao mesmo tempo que esse homem era extremamente culto, aliás, como todos os outros que eu acho que eu já passei aqui, porque ele conhecia toda a cultura grega, conhecia toda a cultura romana, mas era um homem de uma fé, de uma espiritualidade imensa, de um amor à igreja impressionante. Eu penso que isso é que hoje nós precisamos dos grandes homens da igreja e grandes mulheres da igreja. Ter um conhecimento profundo das coisas, da teologia, da filosofia, mas ao mesmo tempo ter uma espiritualidade alta. Né? A gente vê, por exemplo, Santa Edith Stein. Né? Edith Stein era um fenômeno em termos de literatura.
né? De cultura, mas era uma mulher ateia. O dia que ela encontrou o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila e leu numa noite inteira o livro, ela se converteu naquela noite. Por quê? Faltava a cultura, faltava a fé. Então, uma coisa muito importante, os estudiosos de teologia precisam rezar muito, porque senão a teologia sem a espiritualidade pode se perverter. E é daí que surgiram muitos hereges. Por que a gente encontrou tantas heresias na história da igreja? Santo Irineu mesmo dizia que no tempo dele, ele podia listar 200 heresias. 200 heresias no tempo dele. Vocês já pensaram o que é isso? Mas o que é? É o descolamento da tradição da igreja. Daquilo que... Por isso que ele bate muito nessa questão de ir até lá onde estão as igrejas fundadas pelos apóstolos. Bom, continuando uma citação dele, ele diz assim, é também Santo Irineu que apresenta a primeira lista dos 12 bispos de Roma, como eu já citei, né? Já coloquei aqui, a sucessão que vem até Eleutério, que é do tempo dele, né? E aí ele mostra a importância de toda a tradição, né? Ele fala, na qual se conservou a tradição que vem dos apóstolos, né? E depois também, além de citar todos os sucessores de São Pedro, né? Ele também nos deixou relatos assim, muito precisos da celebração da Eucaristia, no século II, mostrando a fé na presença substancial do corpo e do sangue de Cristo. Olha o que ele diz, dado que nós, seus membros de Cristo, nos alimentamos de coisas criadas, as quais, aliás, ele mesmo nos oferece, também quis fosse seu sangue o cálice divino, extraído da criação, para com ele robustecer nosso sangue, quis fosse seu corpo o pão, também proveniente da criação, para com ele robustecer os nossos corpos. Vejam, ele fala da Eucaristia com toda essa precisão. E diz mais, se, pois, a mistura do cálice e o pão recebe a palavra de Deus, tornando-se a Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo, pelos quais cresce e se fortifica a substância de nossa carne, como se haverá de negar à carne, assim nutrida com o corpo e sangue de Cristo, e feita membro do seu corpo, a aptidão de receber o dom de Deus, a vida eterna? Olha aí, como negar que a pessoa que comunga o corpo e o sangue de Cristo tenha a vida eterna? E aí ele coloca mais citações sobre a Eucaristia, que eu não vou colocar aqui, mas que é possível você até ler nessa obra dele. Muito bem, meus amigos, aí temos mais um grande santo doutor da igreja. Algum sacerdote que nos acompanha, se quiser nos dar a sua bênção, algum diácono, nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.